Estamos aqui para a nossa primeira aula de Química. Você sabe que a Química é essa ciência que busca compreender os mistérios da matéria. Então, ao longo do nosso curso, nós vamos tentar desvendar os mistérios da organização da matéria. Feito isso, a gente vai conseguir manipular a matéria. Essa nossa primeira aula é extremamente importante. Ela envolve conceitos muito importantes, portanto, fique atento e tente assimilar bem esses conceitos. Então, você está caminhando por aí e observando a matéria que te cerca. Essa matéria, ela pode ser classificada de duas formas. Então vamos observar a tela. Então nós podemos classificar a matéria de substância pura ou uma mistura. Então passeando por aí, você pode encontrar ou substâncias puras ou misturas. Antes de falar, definir melhor essas coisas aí, nós vamos pensar o seguinte. Um exemplo meio banal, mas que nos ajuda muito. Um pai, emocionado lá com seu filhinho pequeno, compra peças de montar, daqueles baldões com 5.000 peças, organiza, monta lá um aviãozinho e dá para o seu filho esse avião. Essa criança intuitivamente começa a quebrar tudo aquilo. Será que a criança tem um espírito ruim dentro dela? Claro que não, ela está curiosa como aquilo funciona. Ela desmonta aquilo e ao longo do tempo ela vai aprendendo como o mecanismo daquilo e vai montando pecinhas, outros aviões, casinhas. Os químicos têm essa mesma curiosidade com relação à matéria. Então eles pegam essa matéria e como a criança vão desmontando essa matéria. A criança sobrou com as pecinhas na mão. Os químicos sobraram nas suas mãos com os átomos. Então os átomos são essas unidades que formam a matéria, formam esse todo. Então a química estuda a matéria. Essa matéria é formada por átomos. As pecinhas existem vários tipos, assim como átomos têm vários tipos de átomos, carbono, hidrogênio, cálcio. Então esses vários tipos de átomos são os vários elementos. Vamos observar a tela. Então um elemento, como exemplo, o hidrogênio, ele é um tipo de átomo, estamos representando por uma bolinha com uma determinada cor. Na linguagem da química, para os químicos se comunicarem, não é? Para representar esse hidrogênio, esse elemento, nós vamos usar o símbolo. No caso do hidrogênio, uma única letra maiúscula e alguns outros elementos, nós vamos precisar de duas letras, sendo que a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Bom, então um elemento, um tipo de átomo retratado por um símbolo. Esses átomos estão na natureza, não sozinhos, isolados. Eles se unem para formar as moléculas. Então os átomos, se unindo através das ligações, formam grupinhos de átomos que são moléculas ou aglomerados iônicos. Os vários tipos de moléculas, então que nem a criança montou um aviãozinho, uma casinha, os químicos montaram H2O, CO2. Esses vários tipos de moléculas são as várias substâncias puras que a gente conhece por aí. Então, átomos se unem, formam moléculas, moléculas diferentes são as substâncias. Vamos olhar a tela. Uma substância pura, então, é um tipo de molécula ou um aglomerado iônico e na nossa linguagem nós vamos representá-la por uma fórmula. Então, lembrando, símbolo representa o elemento, a fórmula representa a substância. É possível classificar essas substâncias dependendo dos elementos que estão formando a molécula. Então, nós podemos classificar a substância de duas maneiras. Substância simples ou substância composta. Então, numa substância simples, você está observando aí a molécula, o desenho dela, você tem dois átomos iguais unidos, formando o gás hidrogênio, a molécula de gás hidrogênio, que é o H2. Então, a fórmula H2 está retratando esta molécula. Então, a fórmula tem dois aspectos, qualidade e quantidade. A letra H representa o elemento hidrogênio. E o índice 2 representa a quantidade de átomos nessa molécula. Então, são dois átomos de hidrogênio para formar a molécula do gás hidrogênio. Substância composta, você vê que tem cores diferentes e na fórmula símbolos diferentes. Então, uma substância composta é formada por mais de um elemento. No nosso exemplo, a água. Então, o H representa o hidrogênio, o O, o oxigênio, e o índice 2 representam dois átomos de hidrogênio, e no oxigênio fala, não tem nada. Não ter nada implica em ter um único átomo de oxigênio. Nós vamos ver agora um exemplo um pouco mais complexo, umas moléculas mais interessantes. Então, como você observa, temos aí o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Então, quantos elementos existem aí? Na, sódio, o H, o hidrogênio, C, o carbono, o O, oxigênio. Então, nós temos 4 elementos. Para eu saber o número de átomos que existe nessa fórmula, eu vou contar os índices.
Então, são 3 de oxigênio, 1 de carbono, 1 de hidrogênio, 1 de sódio, totalizando 6 átomos. Portanto, temos aí representado uma substância composta. No outro exemplo, o O3, o ozônio, só tem um único símbolo, que é o O. Então, eu tenho apenas um elemento. Esse índice 3 indica 3 átomos de oxigênio. Como temos só um elemento, uma substância simples. Então, vamos organizar essa coisa toda. Então, nós vimos que a química estuda a matéria. Essa matéria é formada por átomos. Esses átomos se unem, formam as moléculas. Essas moléculas representam as substâncias. Partindo daqui, as coisas que nos cercam na natureza, né, a maioria dessas coisas que nos cercam são misturas. O que vem a ser uma mistura? A palavra meio que parece que intui, né? Mistura, reunião, vamos agrupar coisas. E é realmente isso, é a reunião de mais de uma substância. Mas tem um detalhe muito importante, que é a reunião de substâncias sem que haja uma reação química. O ar atmosférico, por exemplo, que te cerca. Este ar é uma mistura de vários gases, nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico. Então, mistura, reunião de várias substâncias sem que haja uma reação. Para que isso fique claro, nós vamos observar uma experiência. Então, o objetivo da nossa experiência, não é, é identificar uma mistura. Então, você lembra que mistura é a reunião de substâncias sem que haja uma reação química. Elas interagem, mas não se transformam. Então, vamos ter um exemplo de uma mistura. Nós temos aqui um pouquinho de açúcar num potinho, não é? E nós vamos acrescentar água ao açúcar. Então, vamos nós aqui. Podemos pegar a baguetinha. Vamos virar. Oi! Beleza, hein? Então, eu coloco água no açúcar. Vou dar uma mexidinha aqui. Você vê que o açúcar dissolve na água, mas não tem nenhuma liberação de calor, não solta nenhuma fumaça. Quer dizer, não há indícios de que ocorreu uma reação química, não é? Então, isso é um exemplo de uma mistura. Nós reunimos substâncias, elas interagem, só que não há uma reação, uma transformação. Então, mistura interage sem reagir. Vamos ver um exemplo de uma reação para você sentir a diferença, não é? Um exemplo de um fenômeno químico, onde vai ocorrer, então, uma transformação. Então, nós vamos ter mesmo açúcar, não é? Então, está aqui o açúcar, nós vamos acrescentar ácido sulfúrico concentrado. É lógico que você não deve fazer isso na sua casa, porque é muito perigoso mexer com ácidos concentrados, não é? É só para você identificar a diferença. Então, vamos acrescentar um pouquinho de ácido. E observe, então, o nosso açúcar. Vamos misturar aqui os dois, não é? Então, você começa a observar a mudança de cor já. Então, isso já é indícios de reação química. Então, você tinha lá um sólido e um líquido, água com açúcar, eles se reuniram, mas não houve uma interação. Então, aqui, o ácido com o açúcar, ocorre uma transformação. Então, olha só, o ácido sulfúrico, ele desidrata o açúcar, não é? Deixando ficar só o carvão. Então, você tem uma reação, olha só, temos liberação de calor, fumaça e tudo mais, não é? Então, isso é uma reação química, não é uma mistura. Você vê, tá, olha, formamos o carvão, né? Sobra só o carvão, então desidratamos completamente o açúcar. Então isso é uma reação química, isso não foi mistura. Para termos uma mistura, então, tem que ocorrer uma interação sem que ocorra a transformação. Então, água com açúcar é uma mistura. O ácido com o açúcar não é, é uma reação química. Então, como você pode observar, água e açúcar é uma mistura. Há uma interação sem que haja uma reação química. Já o açúcar e o ácido sulfúrico não é uma mistura, houve uma reação. Vamos esquematizar uma mistura. Então, se você observa uma mistura, realmente são várias substâncias. Lembra que uma substância é um tipo de molécula. Cada grupinho de átomos desse aí representa uma molécula. Então, nós temos moléculas diferentes, portanto, substâncias diferentes num mesmo sistema, retratando uma mistura. A química estuda a matéria é formada por átomos. Esses átomos têm vários tipos, são os vários elementos, representados por um símbolo. Esses átomos se unem, formam as moléculas, que representam as várias substâncias, retratadas por uma fórmula.
Se nessa fórmula tem só um elemento, é uma substância simples. Se houver mais de um elemento, é uma substância composta. Várias substâncias reunidas, nós temos uma mistura. Então, agora que a gente compreende bem um pouquinho dessa organização da matéria, vamos para o exercício. O exercício diz, então, qual é o número de elementos, de átomos, de substâncias e o de moléculas representados nesse sistema. Então, essas bolinhas estão representando os átomos, né? Então, vamos para a resolução. Quando ele perguntou no exercício quantos elementos existem aí, o elemento é um tipo de átomo. Como não existem símbolos, eu vou identificá-los pela cor. Então, você observa o amarelo, o laranja, o verde e o azul. 4 cores, 4 elementos. Cada bolinha é um átomo. Então, nós temos um total de 12 bolinhas, portanto, 12 átomos. Quando essas bolinhas se unem, dão origem às substâncias, às moléculas. Agora, olha só, bolinhas juntas são moléculas. Agora, esta molécula aqui é igual a esta outra ali. Então, moléculas iguais à mesma substância. Então, moléculas diferentes aí são 4, então 4 substâncias. Quando ele perguntou o número de moléculas, é o total, não importa se são iguais ou diferentes. Então, nós temos aí um total de 5 moléculas. Podemos ir para o próximo exercício. Então, ar, gás carbônico, naftaleno, iodo, latão, ouro 18 quilates. Se esses materiais forem classificados em substâncias puras e misturas, pertencerão ao grupo de substâncias puras quais? Então vamos lá, vamos resolver isso. Então o ar, como nós já dissemos, é uma mistura. Ele é composto por várias substâncias, nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico. O gás carbônico é uma substância pura, representada pela fórmula CO2. Naftaleno também é uma substância pura, representada por C10H8. O iodo, também outra substância pura, representada por I2. Latão, uma mistura, uma liga metálica de cobre e zinco. Ouro 18 quilates, uma mistura de ouro, cobre e prata. Portanto, então as substâncias puras dessas substâncias citadas são gás carbônico, iodo e naftaleno. Então hoje nós aprendemos um pouquinho da organização dessa matéria, classificar essa matéria. Por hoje é só, até a próxima aula. Olá! Como nós vimos na outra aula, a química é essa ciência que desvenda os mistérios da matéria. E essa matéria é formada por aquelas pecinhas pequenininhas chamadas de átomos. Bom, então eu preciso entender, conhecer o que o átomo faz, pensa. Quanto mais informação eu tiver sobre o átomo, melhor. E as suas características. Então essa nossa aula é para falar dessa estrutura do átomo. A princípio, o nosso átomo era uma bolinha, depois os modelos foram evoluindo. Hoje em dia, esse átomo moderno, ele é dividido em duas regiões bastante distintas, o núcleo e a eletrosfera. Nesse núcleo e eletrosfera, nós temos 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Vamos organizar isso numa tabelinha? Então, essas partículas têm massa, têm carga, então vamos organizar isso. Então, no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Prótons com carga positiva e massa 1. Nêutrons com carga 0 e massa 1. A eletrosfera, estão girando lá os elétrons, partículas de carga negativa. E olha, a massa do elétron é quase que 2.000 vezes menor que a massa do próton ou do nêutron. Então, olhando para isso tudo, organizando essas informações, você percebe que no núcleo se concentra a massa do átomo e esse núcleo tem carga positiva. Na eletrosfera, nós temos uma massa muito pequena e carga negativa. Então, regiões bastante distintas. Vamos supor que você está na praia e quer imaginar o átomo como ele é, não é? Você nem quer ligar para aqueles... Você não quer ligar para as ondas do mar, não é? Então, o que acontece? Você vai imaginar o átomo. O núcleo, ele é extremamente pequeno. Se a gente conseguisse enxergar o átomo, nós não conseguimos. Se a gente conseguisse enxergar o átomo, não daria para perceber o núcleo. O núcleo ele é 10.000 vezes menor que o tamanho do átomo. Então é aquela coisinha pequenininha, perdida no além, não é? Então a eletrosfera é uma região imensa ao redor desse núcleo bem diminuto. Então vamos pensar um pouquinho. Se o núcleo é tão pequenininho e concentra quase que toda a massa do átomo, eu posso dizer que esse núcleo é absurdamente denso. E ele é. Então, olha, regiões distintas. Um núcleo muito denso, com carga positiva, a eletrosfera pouco densa, com carga negativa. Agora, será que esses átomos são todos iguais? Sim, eles têm núcleo, têm eletrosfera, mas o que diferencia o oxigênio, do hidrogênio, do cálcio, o que muda de um elemento para outro?
Bom, vai ser o número dessas partículas, de prótons, nêutrons e elétrons. Agora, a principal característica de um elemento é o seu número de prótons. Então, vem correndo na sua direção um átomo, você para ele e fala, quem é você? Ele vai ter que dizer, para se identificar, o seu número de prótons. 8 prótons, você já sabe que é o oxigênio. Então, a principal característica do elemento não é nem o seu símbolo, é o seu número de prótons. Vamos destrinchar isso um pouquinho. Então, um elemento ele tem 3 características importantes. O número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons, que é a principal característica do elemento químico. O número de massa, que é uma outra característica do elemento, representado pela letra A, e se você se lembra, a massa se concentra no núcleo. Então, nós vamos somar prótons mais nêutrons. E o símbolo. Então, um elemento ele tem 3 características. O número atômico, que é a principal, o número de massa e o seu símbolo. Como que a gente organiza, como é que se representa um elemento químico? Estou nas viagens de férias em Paris, pego lá um livro de química em francês, é claro, para dar uma estudadinha, não é? E como é que vai aparecer, por exemplo, o átomo de alumínio lá na França? Será que é diferente aqui do Brasil? Não. A linguagem que nós usamos na química tem que ser uma linguagem universal, não é? Então, como é que se representa esse elemento químico? Então, vamos lá para um exemplo. Um elemento, para você representá-lo, tem o símbolo, o número de massa vai como se fosse um expoente, que pode ser à direita ou à esquerda. O número atômico está sempre à esquerda, como se fosse um índice. E vamos ver o exemplo do alumínio. Então, você estando na França, lá em Paris, vai aparecer da mesma forma que aqui. O Al, que é o símbolo do alumínio, 27, que é o número de massa, e o 13, que é o número atômico. Então, a massa 27, número atômico 13. Agora, essas informações a gente pode complementar. O número atômico, então, indica o número de prótons. Então, o alumínio tem 13 prótons. Um átomo sozinho, isolado, ele é neutro. Quer dizer, cargas positivas são iguais às cargas negativas. Então, o número de elétrons também é 13. E para se determinar o número de nêutrons, eu pego a massa, que é 27. Lembra que a massa é prótons mais nêutrons. Então, pegamos a massa. Pegando a massa, tirando o número de prótons, nós vamos encontrar 14 nêutrons. Então, desvendamos um pouquinho da estrutura desse átomo. Núcleo, eletrosfera, como representá-lo, como identificá-lo. Os químicos, pesquisando, estudando, descobrindo átomos e átomos da natureza, encontraram, às vezes, átomos que têm algo em comum. Não são totalmente diferentes e não são iguais. Tem algo em comum, uma coisinha que une os dois. Então, comparando um ou dois átomos, você pode ter os isoátomos. Então, nós temos os isótopos, Então, você comparando 2, 3 elementos, um grupinho de átomos, ninguém é um isótopo sozinho. Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo Z, o mesmo número de prótons, e o resto diferente, a massa e nêutrons diferentes. Isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa, sendo o número de prótons e de nêutrons diferente. Isótonos, mesmo número de nêutrons, sendo a massa e prótons diferentes. Essa informação é importante que você tenha, caso ela surja em algum exercício, é importante você conhecer esses conceitos. Isótopos, é uma coisa interessante a gente lembrar deles, não é? Na natureza, a maioria dos elementos apresentam isótopos. E alguns desses isótopos podem ser radioativos. E no dia a dia, para tratamento de câncer, para detectar tumores, você pode usar esses isótopos radioativos. Por exemplo, quero fazer um mapeamento da minha tireoide, não é? Eu vou tomar lá uma dose de iodo radioativo, lógico, uma dosagem controlada, não é? Esse iodo vai se fixar na minha tireoide e eu vou fazer então um mapeamento, sem precisar passar por uma cirurgia para saber como é que se encontra a minha tireoide. Então, esses isótopos, muitos deles, têm essa aplicação na medicina. Então, uma série de exames usam isótopos radioativos. Lembra do acidente que aconteceu em Goiânia, em 89, não é? Com o Césio 137? Então, apareceu nas manchetes, Césio 137. O que você entende quando lê isso? Césio já está dizendo que é o elemento Césio, já sei quem ele é, e 137 é uma referência que se faz à massa. Então, Césio 137 é o isótopo de Césio, que tem massa 137. Um elemento bem peculiar é o hidrogênio. O hidrogênio apresenta 3 isótopos e tem uns nomes para esses isótopos. Vamos olhar. Então, tem o hidrogênio, temos o deutério e temos o trítio. O hidrogênio, todos com o número atômico 1. O hidrogênio, massa 1. Tem o deutério, que tem massa 2. Trítio, com massa 3. Isso seria a porcentagem. O hidrogênio de massa 1 é o mais abundante. É bom que você se lembre desses nomes, deutério, trítio, eles podem aparecer às vezes numa questão. Então, já falamos sobre a estrutura do átomo,
como ele é, núcleo, eletrosfera, massas e cargas. Já podemos dizer que na natureza a gente pode encontrar esses isótopos, isóbaros e isótonos. E agora nós vamos pensar o seguinte, átomos, eles se unem, não é? Como a gente, não vão viver sozinhos o resto da vida, eles estão ligados para formar as substâncias. Nessa ligação, não é? O número de elétrons pode sofrer alteração. Então, numa ligação, um elemento pode perder elétrons ou receber elétrons. Olha, elétrons. Ninguém vai perder ou receber prótons. Então, essa mudança acontece na eletrosfera. Então, se um elemento perde elétrons ou ganha, há um desequilíbrio. O número de prótons permaneceu inalterado. Se ele está ganhando ou perdendo elétrons, o número de prótons não vai ser mais igual ao número de elétrons. Essa diferença forma uma partícula com carga chamada de íon. Então, íons são partículas que possuem uma certa carga. Nós podemos ter dois tipos de íon, o íon positivo e negativo. Então, íons, frisando, prótons diferentes de elétrons. Quando um íon tem carga positiva, é porque ele tem mais prótons do que elétrons, então ele cedeu elétrons. Quando o íon tem carga negativa, ele tem mais elétrons do que prótons, então ele recebeu elétrons. Para animar essa coisa, vamos ter um exemplo do sódio e do cloro, eles perdendo e recebendo elétrons, para a gente gravar bem o que acontece com a carga. Então vamos olhar a animação. Então está lá o átomo de sódio, um átomo eletricamente neutro, prótons igual a elétrons. De repente ele perdeu um elétron, se animou lá, conheceu um cloro maravilhoso e perde um elétron, cede o elétron para o cloro. A hora que ele perde esse elétron, ele, sódio, vai ficar com uma carga então positiva. As pessoas ficam assim, nossa, mas eu estou dando, se eu estou dando não vai ficar negativo? Não, você está dando elétrons. Então você está perdendo carga negativa, você fica positivo. Vamos ver o que aconteceu com o cloro quando chegou esse elétron para ele. Então está lá o cloro apaixonado, recebeu o elétron do nosso amigo sódio. Então o cloro era um átomo neutro, de repente ele recebe um elétron. Então o número de prótons era igual ao de elétrons. Ele ganha um elétron, então fica com carga negativa, formando o ânion cloreto. Já sabemos então uma série de coisas sobre o nosso amigo átomo. Acho que a gente está apto a fazer um exercício. Uma certa variedade atômica do estrôncio, cujo número atômico é 38, tem número de massa igual a 87. Por outro lado, uma certa variedade de criptônio, cujo número atômico é 36, apresenta número de massa igual a 83. A pergunta é, qual é o número de nêutrons contido num átomo X que é simultaneamente isótopo do estrôncio e isóbaro do criptônio? Então vamos para a resolução. Primeiro os dados, que foram fornecidos. Então o estrôncio, massa 87, número atômico 38, criptônio, massa 83, número atômico 36, e agora aquela informação importante. O criptônio é isóbaro de X, então o X também tem um número de massa igual ao do criptônio, portanto o número de massa 83. O estrôncio é isótopo do X. Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Então eu posso colocar o número atômico do X, 38. Então montamos o elemento X, já sei a sua massa, seu número atômico. Para eu calcular o número de nêutrons, vocês lembram? Pego a massa, subtraio 38, que é o número de prótons, e acho 45 nêutrons. Agora nós vamos para um exemplo rápido, que são espécies isoeletrônicas. Vamos saber o que é isso, porque às vezes pode aparecer em algum exercício esse termo, isoeletrônico. O que é isso, isoeletrônico? Iso mesmo, eletrônico, elétrons. Então, espécies que podem apresentar o mesmo número de elétrons. Vamos aprender a calcular isso. Então, nós temos três íons, o N3-, F- e o Al3+. N3-, o que significa esse 3-? Que ele recebeu ou doou, lembra? Carga negativa quer dizer que ele recebeu 3 elétrons. Carga lá, -1 do F, quer dizer que ele recebeu um elétron. E o 3+ quer dizer o quê? Que ele doou 3. Então, 7, 9 e 13 são os seus números atômicos, que são o número de prótons, que era igual ao número de elétrons quando esses átomos eram neutros. Então, o nitrogênio tinha 7 prótons e 7 elétrons, mas o 3- indica que ele recebeu 3 elétrons. Então, ele tem um total de 10 elétrons. O flúor, o F, ele tinha lá 9 prótons, 9 elétrons. Esse -1 indica que ele ganhou um elétron. Então, 9, se ele ganha mais 1, ficamos com 10 elétrons. O alumínio, ele tinha 13 prótons, quando o neutro tinha 13 elétrons. Aquele 3+ indica que ele perdeu 3 elétrons, então ficando com 10. Então, nós temos aí N3-, F-, Al3+, espécies isoeletrônicas. Todos apresentam o mesmo número de elétrons.
E a nossa aula fica por aqui. Então nós vimos estrutura do átomo, os isótopos, isóbaros e isótonos e os nossos amigos íons. Até a próxima. Olá! Hoje a nossa aventura na descoberta da química vai pela eletrosfera. Nós queremos desvendar os mistérios da eletrosfera. Nós sabemos que os átomos, não é, que formam a matéria, eles se unem e essa união vai encostar uma eletrosfera na outra. Então é importante que a gente conheça como é essa eletrosfera. A princípio, os químicos achavam que os elétrons giravam aleatoriamente na eletrosfera, em órbitas circulares, elípticas, não é? Com a ajuda do físico Niels Bohr, ele vai quantizar a eletrosfera. Então, nos seus estudos, ele percebe que cada elétron tem uma energia própria, diferente. Então, cada elétron gira numa órbita específica, dependendo dessa energia. Então, nós vamos pegar a eletrosfera e dividir em camadas, níveis de energia. Hoje em dia, nós conhecemos por volta de 116 elementos químicos. E esses 116 elementos possuem até 7 camadas. Então, vamos dar uma olhada nessas camadas. A camada K foi atribuída a ela o valor 1. A camada L é a número 2, a M é a 3, a N é a 4, a O é a 5, a P é a 6, aqui é 7. Então, nós sabemos que quem mora nessa eletrosfera são os elétrons. Será que eu posso colocar quantos elétrons eu quiser nessas camadas? Não. Existe um número máximo de elétrons por camada. Então, os nossos amigos físicos contribuem com isso e nos dão esses números. Vamos ver qual é o número máximo de elétrons por camada. A camada K comporta no máximo 2 elétrons, a L 8, a M 18, a N 32, a O 50, a P 72 e a Q 98. Esses valores são valores teóricos, não é? Nós não usamos esses números no dia a dia. Para os elementos que nós conhecemos hoje, esses 116, os valores que nós usamos e conhecemos são o 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Esses valores você deve guardar, memorizar. Então nós já temos 7 camadas, conheço o número de elétrons por camada. Agora, uma camada ainda é uma região muito grande. Se você se lembra, a eletrosfera ela é 10.000 vezes maior que o tamanho do núcleo. Então, é uma região muito grande no átomo. Então, nós dividimos essa região imensa em 7 níveis de energia. Esses níveis são regiões ainda grandes. Então, dentro desses níveis, dessas camadas, existem os subníveis, subcamadas. Hoje em dia, nós conhecemos 4 subníveis. O S, P, D e F. O subnível S ele comporta no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Então nós já temos camadas, elétrons por camadas, os subníveis, elétron por subníveis. Nós vamos associar esses valores e construir uma tabelinha para a gente mapear a nossa eletrosfera. Então vamos ver uma tabelinha organizando elétrons nas camadas e subníveis. Então a camada K, que é a número 1, ela comporta no máximo 2 elétrons. Para acomodar esses 2 elétrons, eu preciso de um subnível S. A camada L comporta 8 elétrons. Para acomodar os 8 elétrons, eu preciso do subnível S e P. A camada M, não é, comporta 18 elétrons. Então, para acomodar os 18 elétrons, o subnível S, o P e o D. A N, 32 elétrons. Para acomodar os 32, S, P, D e F. A O também 32, então S, P, D, F novamente. A P 18, S, P, D. E na Q 8, S, P. Então nós temos nossa eletrosfera mapeada, não é? Sei camadas, subníveis. Agora, quem mora aí dentro? Não são os elétrons? Então, será que quando nós vamos criar o átomo, somos deuses, vamos criar o átomo? Eu pego um punhadinho de elétrons e simplesmente lanço na eletrosfera, onde eles caírem, caiu. Não, não funciona assim. O nosso átomo é um misto de matéria e energia. O próprio elétron é esse misto, matéria e energia. Então, na hora de se colocar os elétrons na eletrosfera, tem que se obedecer uma ordem de energia crescente para que esse átomo seja o mais estável possível. Agora, qual é essa ordem de energia crescente? Quem vai nos ajudar com isso é o Linus Pauling. O Linus Pauling constrói, então, um diagrama que nos dá essa ordem de energia crescente dos subníveis. Essas diagonais são o resultado do estudo do Linus Pauling. Então, essas diagonais vão nos dar essa sequência energética
dos subníveis. Como que a gente vai usar isso? Está meio confuso, um monte de setinhas para lá e para cá. Como que a gente lê, como que se usa esse diagrama para se obter essa ordem de energia crescente dos subníveis? Como ler isso? Então você tem a primeira setinha, passamos por cima do subnível 1S. Vamos lá para a segunda seta, sempre entrando por trás, 2S. Lemos a terceira setinha, vai lá atrás, 2P, 3S, atrás da outra, 3P, 4S, atrás 3D, 4P, 5S. Então, essa sequência que nós estamos falando aqui é a sequência energética, a ordem de energia crescente subnível por subnível. Feito isso, a gente vai ter uma linha que mostra essa ordem de energia. Então, vamos ver como é que ficou essa linha. Os subníveis em ordem crescente de energia. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Você fala, nossa, mas está começando a ficar embolado, tem 3, 4, 3, 4, vai e volta. Realmente, vai e volta porque nós estamos obedecendo a ordem de energia. Se você olhar para o subnível 4S, ele está antes do 3D. O 3D, portanto, tem mais energia, apesar de estar numa camada interna. O 4S está mais externo, mas tem menos energia. Essa ordem de energia, que nós obtivemos com o diagrama do Linus Pauling, o que eu faço com isso? Eu consigo fazer a configuração, a distribuição eletrônica. Pegar um punhadinho lá de elétrons que tem um elemento e distribuí-los na eletrosfera. Então nós vamos ver um exemplo, o exemplo do boro. O boro tem número atômico 5, então ele tem 5 elétrons na sua eletrosfera. Então, tenho 5 elétrons na minha mão e vou distribuí-los. 1s2, o que é isso? 2 elétrons no subnível S da primeira camada. Então, eu já coloquei esses 2 elétrons. Importante que você saiba ler isso, né? Então, 1 indica a camada, a letrinha S é o subnível e esse 2 que parece o expoente é o número de elétrons. Então, já coloquei 2 elétrons. Próximo subnível é o 2S. Então, 2S, no S cabem 2 elétrons, coloco mais 2 elétrons. Então, 2S2. Então, 2 elétrons no subnível S da camada 2. Por enquanto, eu coloquei 4 elétrons, mas falta 1. O próximo subnível é o 2P. Só que o subnível P cabem 6 elétrons. Só que 6 é o valor máximo. Eu não tenho 6 elétrons para colocar aí. Já coloquei 4, tenho só 1 elétron na minha mão. Então, eu vou completar com 1 só. Como que a gente usou o diagrama de Linus Pauling? Ele me deu a sequência para você distribuir os elétrons, então, na eletrosfera. Você não pode, em momento algum, pular essa sequência de energia. Você vai preenchendo subnível por subnível e só pode alterar o valor no último subnível, naquele mais energético. Você pode colocar um pouco menos do que o valor máximo. Nós vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais complicado, o exemplo do ferro. Então, o ferro tem número atômico 26. Então, a sua distribuição, primeiro em ordem energética, 1s2, 2s2, 2p6. Está vendo que aí nós colocamos o subnível P com 6 elétrons. Eu tenho 26 elétrons para distribuir, então no 6. Subnível P, cabem 6 elétrons, eu completei o subnível P. Até aí, 2p6, eu já coloquei 10 elétrons. Então, continuo na ordem de energia. 3s2, 3p6... 4s2, prestem atenção, olha, ordem de energia. Então, veio 4 antes do 3D. Então, 4s2, nesse momento a gente já colocou 20 elétrons. O próximo subnível é o 3D. E no D cabem no máximo 10. Só que para completar os 26, só me restam 6 elétrons. Então, eu vou lá e coloco 6 nesse último subnível. Esse subnível 3D6 ele é muito importante, é o subnível mais energético. Esse subnível mais energético é uma forma, nenhum outro elemento. Se você mudar o número atômico, vai mudar aquele finalzinho ali. Então, esse 3D6 é uma outra forma de você identificar o elemento ferro. Então, o subnível mais energético é uma forma de se identificar o elemento. Agora, nós vamos fazer uma outra distribuição, vamos reorganizar isso que nós fizemos. Então, reorganizando a bagunça, nós vamos pegar essa distribuição que está em ordem de energia e agrupar os subníveis por camadas. Então, está lá, 1s2. Então, o que indica camada? Lembra que este número está na frente da letrinha S lá. Então, 1, o 2, o 3, e que indica camada. Então, eu quero agrupar por camada. Então, quem ficou na camada 1? 1s2. Quem está na camada 2? O 2s2, o 2p6. Quem está na camada 3?
3s2, 3p6 e 3d6. Você não altera valor algum. Você está reorganizando por camadas. E, finalmente, o 4s2. Essa distribuição a gente pode chamá-la de geométrica. Então, ela me dá as camadas, subníveis por camadas. Esse 4s2, ele é importante porque ele está representando ali a camada mais externa. No momento de uma ligação entre átomos, o que é importante é essa camada mais externa. Os átomos vão se unir, então essa última camada me interessa bastante nas próximas aulas. E por fim, a gente pode fazer uma última distribuição, que é organizar o total de elétrons que ficou em cada camada. Então, na camada K, eu tenho um total de 2 elétrons, na L 8, na M 14 e na N 2. Essa camada N, que é a última camada do átomo de ferro, é chamada de camada de valência. Nós aprendemos como distribuir os elétrons na eletrosfera. Então, desvendamos os mistérios, sabemos que ela tem níveis, subníveis, uma ordem para se colocar esses elétrons. Então, agora a gente já está apto a fazer um exercício. Então, exercícios comuns de vestibular, né? Nós vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Um estudante apresentou a seguinte distribuição para o átomo de bromo. Lembrando que alguns vestibulares, eles dão a tabela periódica ao começo da prova. Então, o número atômico do bromo estava disponível, ele é 35. Então, nós temos aí 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2, 4p6. Qual é que está perguntando esse exercício? Houve incorreção no número de elétrons de que subníveis? Então, ele deu uma distribuição e está perguntando o que está errado ali. No D, no P, no S, o que aconteceu? Agora vamos para a resolução desse exercício. Então, nós vamos fazer a distribuição, primeiro, sempre em ordem de energia. Então, nós vamos ter 1s2, vamos distribuir os 35 elétrons em ordem energética. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Reorganizando na ordem geométrica, nós vamos ter lá a camada 1, a 2, a 3 e a 4, que é como está no exercício, a ordem geométrica. Então, você observa o quê? Onde houve erro no subnível 3D e no 4P. Então, a alternativa A. Então, por hoje é só. Desvendamos aí os mistérios da eletrosfera e até a próxima. Olá, hoje a nossa aula é sobre a classificação periódica dos elementos, ou a famosa tabela periódica. Essa tabela é extremamente importante, ela é um resumo de uma série de características, de propriedades dos elementos químicos. Então, quanto mais informações, quanto mais eu puder assimilar da tabela, melhor para o meu andamento na química. Você já teve uma coleção na sua casa, não é? Essa coleção começa a ficar muito grande, surge a necessidade de se organizar essa coleção. Os químicos também. Cada vez mais foram descobrindo-se elementos. Hoje a gente tem por volta de 116 elementos. Então surge a necessidade de se organizar esses elementos. E a tabela é isso, essa organização. Vamos dar uma olhada na tabela. Extremamente bonita, colorida, não é? Tudo aí tem uma razão de ser. Primeiro você olha, você vê 7 linhas, que são os 7 períodos. Você está vendo que tem umas setinhas puxando alguns elementos aqui para baixo, que eles não cabem ali na tabela, não é? É a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Eles se encontram naquele espaço pequenininho ali. Então, estão escritos abaixo. As cores têm um motivo de ser. É lógico que cada tabela pode ter uma cor diferente. Você tem que olhar a legenda de cada tabela. Nessa nossa tabela, o que está de azul e verde são os metais. Esses amarelos são os semimetais. O laranja são os não metais e essa última coluna são os gases nobres. Se você observar, os símbolos também estão de cores diferentes. Os símbolos em preto indicam que os elementos estão no estado sólido. Os em azul são gasosos e os dois em vermelhos, que é o bromo e o mercúrio, são líquidos a temperatura ambiente. Então, essa tabela, só de olhar, só o visual, você já viu quantas informações. Você se lembra que metais têm altos pontos de fusão, de ebulição, conduzem calor, energia elétrica. E os não metais têm propriedades opostas aos dos metais. Essa tabela moderna, essa nossa, ela foi organizada em ordem crescente de número atômico. Então, se você observar ali na tabela, quando você focaliza ali o potássio, o número atômico dele é 19.
Caminhando para a direita, cada casinha que você caminha aumenta o número atômico em uma unidade. Então o potássio é 19, o cálcio é 20, e a coisa então vai crescendo para a direita. Então a tabela tem 7 períodos, tem as 18 colunas, não é? Organizada em ordem crescente de número atômico. Bom, as cores indicaram algumas coisas para a gente. Agora, os períodos, né, as linhas, também indicam alguma coisa. Então tudo tem um porquê. Lembra que nós estudamos a eletrosfera, e na eletrosfera ela foi dividida em 7 camadas. E se você reparou, a tabela tem 7 linhas. Isso há uma relação. As camadas indicam, o período indica o número de camadas. Então se você observa um elemento que está no 4º período, como lá o potássio, não é? Se ele está no 4º período, ele tem 4 camadas. O sódio, que está acima dele, está no 3º período, ele tem 3 camadas. Então, o período indica o número de camadas do elemento. Agora, se você, antes de a gente continuar a pensar nas colunas, nós vamos fazer uns blocos, dividir a tabela em blocos. Se você tiver tempo e não acreditar na gente, faça a distribuição eletrônica de todos os elementos. Olha o que você vai encontrar. Então, distribuindo todos os elementos, você vai ter blocos na tabela muito definidos, não é? Então, distribuiu. Esse primeiro bloco chama-se bloco S. Você faz a distribuição eletrônica desses elementos, ela termina no subnível S. Do outro lado, a gente tem o bloco P. Fazendo a distribuição, terminamos no bloco P. Esses elementos que estão aí marcados, que terminam a distribuição em S e em P, são chamados de representativos. Fez a distribuição, acabou no subnível D, você está aí marcadinho o subnível D, esses elementos são os elementos de transição. Fez a distribuição eletrônica, acabou em F, são os elementos de transição interna, os lantanídeos e actinídeos. A nossa tabela foi dividida agora em bloquinhos. Bloco SP, representativos, bloco D, de transição, e os lantanídeos e actinídeos do bloco F. Bom, então guarda essa informação aí um pouquinho. Agora vamos voltar para as colunas, para as famílias, não é? Antigamente, você numerava as colunas em 2 blocos, 8 famílias, 8 grupos A e 8 grupos B. Hoje em dia, se numera, segundo a IUPAC, direto de 1 a 18. Então, se você observar a animação, antigamente nós tínhamos famílias A, famílias B, agora de 1 a 18, consecutivamente. Você percebe que existe uma relação muito grande entre a posição do elemento na tabela periódica e a sua configuração eletrônica. Então, o período indica camada. As famílias, as colunas, para os elementos representativos, indicam o número de elétrons na última camada. Então, se eu sou um elemento, estou na família 7A, eu tenho 7 elétrons na última camada. Agora, vamos organizar isso tudo, não é? Vamos fazer uma tabelinha com essa configuração eletrônica da camada de valência de alguns elementos importantes. Família 1, ou a antiga 1A, a sua configuração eletrônica, todos os elementos que estão nessa mesma família, nesse mesmo grupo, têm a distribuição terminada em S1. Então, 1 elétron, bloco S. Este N indica justamente o número de camadas, o período em que o elemento está. Então, se você olhar o elemento, vê o período, coloca aqui, 3º período, sódio, colocamos ali 3S1. E aí vamos, família 2, ou a antiga família 2A, NS2. Pulamos lá para a família atual 13, a antiga 3A. Então ela tem 13 elétrons na última camada. Ela pertence ao bloco P. Então a distribuição termina em P. Só que nós estamos representando a camada de valência, a última camada. Então nessa última camada existe o subnível S e P. Preenchemos primeiro o S com 2, para completar os 3 elétrons, 1 vai para o P. Na sequência, você vê então a família 16, ou a antiga 6A. Então ela tem NS2, NP4 como configuração da sua camada de valência. Atual 17, antiga 7A, NS2, NP5. A 18, 8A ou 0, a sua configuração para a última camada, NS2, NP6. Vimos essa relação, posição, configuração. Agora, a tabela, alguns exercícios do seu vestibular, algumas famílias, algumas dessas colunas, recebem um nome especial. É importante que você, vestibulando, lembre desse nome, conheça quem são os elementos que estão nessas famílias. Então, vamos ver o nome das principais famílias. Você deve saber isso muito bem. Então, a família 1A, a família dos metais alcalinos. A família 2A, família dos metais alcalinos terrosos.
A família 6A, família dos calcogênios, é a atual 16. A atual 17, a antiga 7A, família dos halogênios. E a 18 ou 8A, família dos gases nobres. Lembre-se desses nomes e dos elementos que constituem essas famílias, não é? Agora, a tabela, lembra que nós falamos, ela nos dá informações. Então você está aprendendo uma série de informações sobre a tabela. Olhando para ela, você vai recebendo essas informações. Uma outra coisa que a tabela pode nos fornecer são propriedades. Existem propriedades dos elementos que acompanham, não é, os períodos. Então, eu selecionei duas propriedades importantes para que você se lembre e conheça, não é? O tamanho do átomo e a eletronegatividade. Então, nós vamos ver o comportamento dessas propriedades ao longo dos períodos. Então, olhando a tabela, não é? Ao longo de cada período, o tamanho do átomo ele cresce no sentido em que está apontando a setinha. Então, da direita para a esquerda. E cresce de cima para baixo. Então, se você observar, nesse cantinho da tabela, você tem os metais. Então, os metais são átomos grandes. Os não metais seriam átomos pequenos. Na sequência, aparece, então, a eletronegatividade. Você vê que os gases nobres não possuem a eletronegatividade e ela cresce para cima e para a direita. Nesse cantinho estavam os não metais. O que é a eletronegatividade? Os metais, os não metais, são eletronegativos, não é? Eles têm uma grande tendência em receber elétrons. Então, os não metais têm uma grande eletronegatividade, têm uma facilidade em receber. Então, se você casar essas duas informações, os metais são átomos grandes, têm uma facilidade em doar elétrons. Os não metais são átomos pequenos, com uma grande tendência em receber elétrons. Tivemos uma noção de algumas características da tabela periódica. Vamos fazer um exercício agora para consolidar esses conceitos. Então, olhando para o exercício. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Então, aí estão representados a última camada de 3 elementos, não é? 3s2, 3p3, 4s2, 4p5, 3s2. Com base nessas informações, assinale a alternativa errada. Então, se você dá uma passada geral pelas alternativas, eu quero a errada, ele diz se o seu elemento 1 é não metal, se é halogênio, se é alcalino. Para a gente poder resolver isso, vamos voltar aos elementos e caracterizá-los melhor. Vamos para a resolução. Pode observar o elemento 1, a sua configuração eletrônica da última camada, 3s2, 3p3. Então, se ele tem 3 camadas, ele se encontra no terceiro período da tabela periódica. Se eu totalizar os elétrons desta última camada, 2 mais 3 são 5 elétrons, ele pertence à família 5A. Sendo um elemento da família 5A do terceiro período, ele é um não metal. Vamos para o elemento 2 agora. No elemento 2 eu tenho a configuração 4s2, 4p5. 4 camadas, se encontra no quarto período. Totalizando os elétrons, 2 mais 5, 7 elétrons, pertence à família 7A, um halogênio, a atual família 17, também um não metal. Agora o elemento 3, a sua configuração era 3s2. Então, 3 camadas, ele se encontra no terceiro período, 2 elétrons na última camada, está na família 2A, um alcalino terroso, um metal. Continuando então a resolução, voltamos para as alternativas. Ele queria a alternativa errada, se você se lembra. Então, o elemento 1 é um não metal, sim, acabamos de verificar isso. 2 é um halogênio, perfeito. 3 é um metal alcalino terroso, correto. Já a letrinha D dizia que o elemento 1 e 3 pertence ao terceiro período da tabela. E nós vimos que isso é verdade, eles estão ambos no terceiro período. Então, a alternativa errada, a letrinha E. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo, à mesma família? Não, famílias diferentes. Então, a resposta E. Os elementos pertencem a grupos diferentes. Então, por hoje é só. Vimos um pouquinho da tabela periódica e até a próxima aula. Olá! Hoje a nossa aula é sobre ligações químicas. Você se lembra que a química é essa ciência que estuda a matéria. E a matéria era formada por átomos. E esses átomos não vivem sozinhos, isolados na natureza. Eles se unem justamente através das ligações para formar as substâncias que nos cercam. Então essas ligações são extremamente importantes, não é? Por que será que esses átomos se unem de maneira espontânea? Vamos olhar a animação para entender melhor isso.
Então a gente tem lá dois átomos sozinhos, tristonhos, não é? Isolados um do outro. De repente eles se olham e acontece uma forte atração, ocorre uma ligação e olha como eles ficaram felizes e sorridentes depois dessa ligação. Você vê como esses átomos ficaram felizes, não é? Por quê? Não há átomos felizes, isso é uma brincadeira, não é? Na verdade o que acontece é que essa ligação traz maior estabilidade. E essa estabilidade é adquirida quando se imita os gases nobres. Lembra que nós comentamos de gases nobres há umas semanas atrás aí. Então, gases nobres têm esse nome justamente porque são inertes, não reagem prontamente, são estáveis. Então, os outros elementos buscam a ligação para adquirir essa estabilidade, imitar os gases nobres. Os químicos acham que a estabilidade dos gases nobres vem pela sua configuração eletrônica, de eles possuírem na sua última camada 2 ou 8 elétrons. Então, os outros elementos que não têm essa configuração, através da ligação, tentam adquirir essa configuração. Bom, então a ligação é procurada espontaneamente para se adquirir estabilidade. Vamos dar uma olhadinha na tela para gravar bem isso. Então, a ligação, ela traz estabilidade, e a estabilidade se conquista quando se imita o gás nobre. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de ligação, você se lembre que o objetivo é ficar com esses 8 elétrons na última camada. Nós conhecemos vários tipos de elementos. Existem metais, não metais, alguns gostam de doar, alguns gostam de receber. Então, existem várias maneiras de se ligar esses átomos e se adquirir essa estabilidade. Existem 3 tipos de ligação. Vamos ver quais são esses 3 tipos, essas 3 formas de ligar os nossos átomos. Então, nós temos a ligação iônica, que é uma ligação de metal com não metal. Temos a ligação covalente, que é uma ligação entre não metais. E temos a ligação metálica, que é uma ligação entre metais. Nós vamos falar primeiro da ligação iônica. Então, o próprio nome é muito claro, não é? Ligação, você pensa nessa união. Iônica, essa união de íons. Para que você se lembre bem, íons são aquelas partículas que têm carga. E para que esses íons se atraiam, um deve ter carga positiva e o outro deve ter carga negativa. Então vamos lá. Eu tenho aqui um elemento, esse elemento deve ter vontade de doar elétrons. Por quê? No momento em que ele faz isso, ele fica com carga positiva. O outro elemento deve ter vontade de receber. Quando ele faz isso, ele vai ficar com a carga negativa. Então, um doa, positivo. O outro recebe, negativo. Vai acontecer, então, a atração, a ligação iônica. Vamos bem, então. Quem tem vontade de doar eram os metais. Quem tem vontade de receber? Normalmente são os não metais. Então, vamos fazer um resumo dessa ligação. Então, para a ligação ser iônica, eu preciso de um metal, de um não metal. Metal, para você identificá-lo, ele deve ter na sua última camada 1, 2 ou 3 elétrons. Esses elétrons da última camada devem ser doados. Então, o metal doa elétron. Quando ele doa esse elétron, ele adquire a carga positiva, formando então um íon de carga positiva chamado de cátion. O não metal, por sua vez, para você identificá-lo, você vai fazer a distribuição eletrônica, ele deve ter na última camada 5, 6 ou 7 elétrons. Lembra que o objetivo da ligação é adquirir a configuração de gás nobre, ficar com 8 elétrons. Então esse não metal ele vai receber o que estiver faltando para completar 8, formando então um íon de carga negativa que nós chamamos de ânion. Ligação iônica. Metal, não metal, um doa, o outro recebe, cátion, ânion. Vamos ver um exemplo de como se fazer isso. Vamos ver o exemplo do sódio e do oxigênio. Então a primeira coisa está lá o átomo de sódio, número atômico 11. Para identificá-lo, fazemos a distribuição eletrônica. Então distribuímos seus 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que nos interessa no momento da ligação é a última camada, essa que está gravada aí, 3s1. Então ele tem o sódio, um elétron na sua última camada, portanto caracteriza um metal, e sendo um metal ele tem vontade de doar esse elétron. Então se você perceber, se ele der esse elétron embora, a sua última camada passa a ser a número 2. E ele tem 2 mais 6, 8 elétrons. Então ele vai adquirir a configuração de um gás nobre. Então por isso a vontade do sódio de doar elétrons. Já o oxigênio, que tem número atômico 8, distribuindo seus 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4. A última camada é a número 2. Então se você observa, ele tem 2 mais 4, 6 elétrons na última camada, caracterizando um não metal. Então o oxigênio, se é um não metal, ele tem vontade, facilidade de receber. Lembra que o objetivo é ficar com 8. Então se ele tem 6, ele deve receber 2.
Vamos fazer a ligação entre eles, não é? Então o sódio quer doar 1, o oxigênio quer receber 2. Mas você fala, nossa, que estranho, ele quer doar 1, o outro quer receber 2. Parece que a proporção não é muito exata. Realmente não é. Como que a gente lida com isso? Vamos ver a ligação em si. Então está lá o sódio com um elétron pronto para doar esse elétron, louco de vontade de perder esse elétron para ficar estável. O oxigênio com 6 elétrons, louco de vontade de receber. Então o sódio cede um elétron para o oxigênio, ficando estável com uma carga positiva mais 1. Agora o oxigênio ele recebeu só 1, então ele tinha 6. Se ele recebe 1, ele está com 7, uma carga negativa menos 1. Só que ele precisa de mais, ele quer mais um elétron. Então eu vou precisar de mais um átomo de sódio. Um só não satisfaz o oxigênio. Então pego mais um átomo de sódio, que doa mais um elétron, ficando estável também, olha lá a carga dele positiva. Agora sim, o oxigênio recebeu 2 elétrons, adquirindo a configuração estável com 8. Então ficou lá 2 menos. Você percebe a proporção, não é uma coisa importante. O sódio doa 1, o oxigênio precisa de 2. Então eu precisei de 2 sódios para satisfazer um oxigênio. Vamos ver. Vamos observar os íons que foram formados no momento da ligação. Então nós temos 2 Na+, e 1 O2-. Esses foram os íons que participaram da ligação. Para que eu faça a fórmula do composto, o mecanismo é sempre colocar primeiro o cátion, que é o íon positivo, depois o ânion, que é o íon negativo. Então está lá o Na, depois o O. O índice indica a quantidade de átomos que nós usamos. Então nós temos 2 átomos de sódio para satisfazer um oxigênio. Por isso o Na2 e o O1. Vocês viram, não é? Que essa coisa da proporção, 2 sódios, 1 oxigênio, fizemos a fórmula. Será que não tem uma maneira mais rápida e prática de chegar nessa fórmula, não é? Sem precisar de animações, elétrons indo para cá e para lá? Existe uma regra prática para se unir um cátion ao ânion. Como é essa regra prática que nos dá rapidamente a fórmula? Então você tem um cátion, o íon de carga positiva, o ânion de íon de carga negativa. Primeiro o cátion, depois o ânion. A carga do cátion escorrega no índice do ânion. E a carguinha do ânion escorrega lá para o índice do cátion. De uma maneira, então, rápida e prática, você constitui ou constrói a fórmula do composto. Falamos de ligação iônica. A próxima era a ligação covalente. Na ligação covalente, quem participam são não metais, ou hidrogênio com esses não metais. Não metais são elementos que a gente acabamos de comentar que gostam de receber. Aí você tem lá 2 átomos que vão se unir, pretendem se unir, mas os 2 querem receber. Como fazer isso, né? A iônica é uma coisa mais clara, um dá, o outro recebe, para nós é tranquilo isso. Na covalente, parece um pouco estranho, mas como é que é possível se os 2 querem receber? Você se lembra que os elétrons estão girando na eletrosfera. Esses átomos, então, se aproximam e esses elétrons da sua última camada vão se unir, vão se sobrepor e formar uma nuvem eletrônica comum. E esse par de elétrons, então, vai ser compartilhado. Então, os 2 querem receber e um vai dar para o outro. Então, eles se aproximam e compartilham. Vamos olhar a tela. Então, nós temos a ligação covalente. Os participantes podem ser hidrogênio, lembrando que o hidrogênio tem um único elétron. Os não metais que participam da ligação covalente podem ter de 4 a 7 elétrons na sua última camada. E no momento da ligação não mudou nada. Nós queremos adquirir a configuração de um gás nobre. O hidrogênio vai ficar estável com 2 elétrons e os não metais com 8 elétrons. Então eles vão compartilhar para tentar adquirir a configuração de gás nobre. Nós vamos ver um exemplo, não é? Para formar a molécula de água. Então o hidrogênio e o oxigênio se unem através da ligação covalente. Como isso acontece? Vamos olhar a animação. Então você tem aí, olha, o hidrogênio com um único elétron, não é? O oxigênio com 6 elétrons. O hidrogênio, então, se aproxima do oxigênio e compartilha esse elétron com o O. Então o hidrogênio, no momento que ele compartilha, ele sente o seu elétron e o do O ficando estável com 2. O oxigênio tem 6, compartilha 1, ele se sente com 7, ainda não está estável. Então preciso de mais um átomo de hidrogênio que chega, compartilha mais um elétron com o oxigênio. Então agora sim, os 2 hidrogênios têm 2 elétrons, cada um, né, estão estáveis. E o oxigênio tem os seus 6, mais os 2 que ele compartilhou, ficando com 8. Essa estrutura final que você vê na tela é a fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, onde os elétrons estão representados por pontos. É assim que se representa elétrons, pontos. Bom, tendo a fórmula eletrônica, a gente pode definir outras fórmulas, como essa próxima, que é a fórmula estrutural. Então, aonde houve a ligação
onde você tem lá o par de elétrons sendo compartilhados, você vai representar por um traço. Esse tracinho eu chamo de ligação simples ou de simples ligação. Então o H fez uma simples ligação com o O e este uma simples com o outro H. Posso definir ainda mais uma fórmula, que é a fórmula molecular. Então, no caso, a fórmula molecular da água. Então, ela está retratando a molécula. Então, nós usamos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nós acabamos de ver o exemplo da água, a ligação covalente que acontece na água. Nós vamos ver outros exemplos para exemplificar ligações não só simples, como duplas e triplas. Vamos olhar, então, os outros exemplos possíveis. Então, está lá o hidrogênio. Tem um elétron só na sua última camada, ele compartilha um outro elétron com outro hidrogênio, ambos ficam com 2, então estão compartilhando, ambos com 2 elétrons, fórmula estrutural, então só um tracinho, ligação simples, fórmula molecular H2. Próximo exemplo, o oxigênio. Então lembra que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele vai precisar compartilhar, então, 2 elétrons para adquirir a configuração estável. Então, ele compartilha 2 elétrons. Então, eu tenho 2 pares de elétrons entre esses oxigênios. Então, eu faço 2 tracinhos, isso é chamado de ligação dupla ou dupla ligação. Fórmula estrutural. E a fórmula molecular, O2. Então, nós temos aí agora o nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na sua última camada, então ele precisa compartilhar 3 para ficar com 8. Então, ele compartilha 3 elétrons com outro nitrogênio. Então, nós temos 3 nuvens eletrônicas, 3 pares sendo compartilhados. Então, uma tripla ligação. Então, você vê na fórmula estrutural 3 tracinhos. E a fórmula molecular N2, são 2 átomos. As ligações não têm nada a ver com o índice, Então, está aí o gás nitrogênio. Então, existem simples, duplas e triplas, não existem quádruplas. Agora, para finalizar, a ligação metálica, que era a ligação que ocorria entre metais. Então, metais gostam de doar. Então, ambos querem doar. Então, o que vai acontecer, Como é que é essa ligação metálica? Então, 2 metais, eles vão se unir através dessa ligação metálica, vão formar sólidos cristalinos. Agora, como é que é a estrutura disso? Então, você tem os metais com vontade de doar. Eles perdem esses elétrons que estão na sua última camada, frouxamente ligados, e esses elétrons ficam soltos. Então você tem íons de carga positiva aprisionados literalmente numa mar de elétrons, numa grande nuvem eletrônica. Daí a facilidade de metais, por exemplo, conduzir a corrente elétrica. Então existem elétrons livres cercando esses pseudos cátions. Isso são sólidos cristalinos. Então, vimos a ligação iônica, a covalente e a metálica. Por hoje é só. Até a próxima. Olá, vocês se lembram que nós, químicos, estudamos a matéria. E essa matéria era formada por átomos. Quando esses átomos se unem, dão origem às várias substâncias. E o nosso tema hoje são essas substâncias. Para facilitar o nosso estudo, nós vamos dividir essas substâncias em 2 grandes grupos. Compostos orgânicos, que vão ser vistos no final do curso, e hoje os compostos inorgânicos. Existem 4 funções importantes, que são as que nós vamos observar, então, nessas 2 aulas que seguem. Então, as 4 funções mais importantes são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, de aplicação dos mais importantes, Só que antes de entrar propriamente em ácido, base, nessas funções, eu preciso ter alguns conceitos prévios, para depois entender melhor a definição do que é um ácido, do que é uma base. Então nós vamos observar essas telas aí super animadas para entender algumas coisinhas. Temos aí um gerador, uma lâmpada, uns fios e água com açúcar. Esse esquema aí montado é para testar a condutividade elétrica de uma solução. Se você observar, a lâmpada está apagada, Então água com açúcar não conduz a corrente elétrica. Nós vamos chamar essa solução de uma solução não eletrolítica. Já numa segunda situação, você vê lá o mesmo esquema, Só que a gente colocou água com sal agora, e a lâmpada lá acesa, Então, água com sal é uma solução que conduz a corrente elétrica, chamada de solução eletrolítica. Bom, como é que isso acontece? Por que um conduz, o outro não? Quem vai esclarecer isso para a gente foi um cientista chamado Arrhenius, com a sua teoria da dissociação iônica, Para Arrhenius, um meio se torna condutor de corrente quando neles existirem íons livres. Então, no açúcar não conduziu, não deve haver íons. No sal conduz, deve haver íons. Mas para a gente ficar com isso bem claro, Vamos observar a animação que nos dá aquela visão além do alcance.
água com açúcar. Você não consegue enxergar as moléculas, então nós temos um desenho para ficar bem claro para você. Você põe o cristalzinho de açúcar no copinho de água, ele dissolve, quebra esse cristal e o que fica liberado na água são moléculas. O açúcar, o sacarose no caso, C12, H22O11, é um composto molecular. Então você não percebe íons no meio, por isso que não conduz a corrente elétrica. Agora, já o sal conduziu. O que aconteceu então com o sal? O que tem ali dentro para conduzir a corrente? Segundo Arrhenius, íons. Vocês se lembram da ligação iônica que nós aprendemos a semana passada, na última aula? Então, NaCl, que é o que forma o sal de cozinha, são íons. Então, a nossa visão ali, o sal, NaCl, na bordinha do copinho, quando ele mergulha na água, esses íons que já existem, já estão aí, se dissociam, se separam, não é? Então o sal, um composto já iônico, na água libera os seus íons, tornando o meio condutor de corrente elétrica. Se você observar, nós tínhamos um aglomerado iônico, né, o NaCl, um sólido cristalino. Quando foi colocado na água, esses íons se separam, se dissociam. Então sai lá o Na+, e o Cl- soltos na água, que tornou o meio condutor. Agora, nós falamos de dissociação, essa separação. Nós vamos falar daqui a pouquinho de ácidos. E esses ácidos, eles são compostos covalentes moleculares. Só que quando eu coloco esses ácidos na água, eles conduzem a corrente elétrica. Mas que coisa estranha, você acabou de dizer que quem é covalente molecular não conduz e ácido em água conduz? Sim. O que acontece com esses ácidos em meio aquoso, de tão diferente do que aconteceu com o açúcar? Se você observar a animação, nós temos então o HCl, um composto covalente molecular, não há íons aí. Quando ele mergulha na água, o cloro, que era aquele elemento bastante eletronegativo, rouba o elétron que está compartilhando com o hidrogênio. Então o cloro se aproveita da sua eletronegatividade e na água rouba esse elétron, ficando com uma carga negativa e o hidrogênio positivo. Se você percebe, no NaCl existiam íons que foram separados. Aqui eles não existiam, eles foram formados em contato com a água. Então, uma ionização, que você observa aí já resumidinho, então. HCl em água, então a molécula entrou em contato com a água, formamos íons H+ e Cl-. Você percebeu que, para conduzir a corrente, precisamos de íons. Os sais são compostos já iônicos e liberaram esses íons na água, sofrendo uma dissociação. Então, dissociar é separar. Os ácidos, por sua vez, em água, em contato com a água, formam íons que não existiam. Esse fenômeno se chama ionização. Então, dissociar, separar, ionizar, formar esses íons. Então, Arrhenius define ácidos, na sua teoria, como substâncias que em água ionizam e liberam o cátion H+. Vamos olhar a tela. Segundo Arrhenius, temos lá um ácido H, aquele índice ali, não é? O A maiúsculo está representando um ânion qualquer. Colocamos na água, ioniza, libera o cátion H+, e o outro ânion. Então você percebe que o Azinho minúsculo ali é o índice do hidrogênio, então entram 1, 2, vão sair 1 ou 2, e é a carga do ânion. O que é importante para a gente é esse cátion H+. Então o que define ácido, o que determina a acidez de um meio é a presença deste íon H+. Então no futuro, quando a gente for estudar pH, medir a acidez de um meio, é este íon que determina a acidez. Nós vamos ver agora alguns exemplos com alguns ácidos das suas ionizações. Então observem a tela. O HCl, em contato com a água, ele ioniza, liberando aí o cátion H+, caracterizando um ácido. Então você vê aí H+ e meio aquoso, e liberando também o íon Cl-. Como o HCl libera só um hidrogênio ionizável, né, só um cátion H+, ele é um monoácido. Como ele não tem oxigênio na sua estrutura, a gente classifica ele de hidrácido. Na sequência, aparece o ácido H2SO4. Então ele já tem um índice ali, ó, se você olhar no hidrogênio, 2. Então são 2H+, 2 íons H+, liberados na água. Se você tira o H, o que sobra é o ânion, que é o SO4. Lembra que o índice é a carga desse ânion, então SO4, 2-. Este ácido, esse exemplo, como ele liberou 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. E como ele tem oxigênio na sua estrutura, um oxiácido. Agora nós vamos observar os principais ácidos e algumas aplicações desses ácidos. Então, olhando a tela, nós temos ali HCl, ácido clorídrico. É o ácido que você tem no seu estômago, que causa azia
também vendido no comércio como ácido muriático para limpar chão de pedra. E o H2SO4, ácido sulfúrico, extremamente importante, um dos principais componentes da chuva ácida, presente na bateria do automóvel, na indústria extremamente usado em vários setores. HNO3, ácido nítrico, descoberto lá pelos alquimistas, era chamado de aquaforte já naquela época. Então, um ácido que também está presente na chuva ácida e entra na fabricação de explosivos e fertilizantes. H3PO4, o ácido fosfórico, você encontra em alguns refrigerantes, ele aparece lá como acidulante. H2CO3, o ácido carbônico, aparece também em bebidas efervescentes, refrigerantes, champanhe. Acabamos os ácidos, vimos os mais importantes e algumas das suas aplicações. Agora nós vamos falar das bases. Ainda falando de Arrhenius, né, ele definiu a base ou hidróxidos como substâncias que em meio aquoso dissociam e liberam exclusivamente o ânion OH-. Vamos formalizar o que a gente acabou de dizer ali na tela. Então, temos uma substância, esse C representa um cátion qualquer, o ânion OH, lembra que a carga do cátion escorrega lá no índice do ânion, coloquei na água, dissocia, lembra que separa os íons. Então nós temos o cátion e o que é importante, este ânion OH, que é a hidroxila. Se uma substância na água dissociar e liberar o OH, segundo Arrhenius, eu posso chamar isso de uma base ou hidróxido. Nós vamos ver alguns exemplos agora de dissociações de bases. Dois exemplos bem importantes. Olha para a tela. Então, NaOH, um composto cristalino, sólido, colocado em água, vai formar o Na+, meio aquoso, então está separando os íons, e libera lá o OH-, a hidroxila. Como esta base liberou só uma hidroxila, ela é classificada de uma monobase. No próximo exemplo, a gente observa o MgOH2, não é? Colocado em água, dá o Mg2+, como se tem duas hidroxilas, se você observar lá, 2 OHs, vão sair nadando na água, 2 OHs. Como se libera duas hidroxilas, eu vou classificar essa base como uma dibase. Então, base, substância que na água libera este OH-. Para você dar um nome para as bases, daqui para frente vai ser uma maneira mais simples de se dar um nome. Nós vamos falar primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. As bases têm sempre como ânion o OH, o hidróxido. Então, para se dar o nome das bases, olha como é que a gente faz. Primeiro se escreve o hidróxido, que seria o nome do ânion, D e o nome do cátion. É importante que você se lembre, é lógico, da tabela de cátions, não é? Que aparece no site, você pode ter na sua casa e tal. Vamos pegar agora as principais bases. Vamos ver como é que elas, quem são e as suas aplicações. Então, olhando a tela, as principais bases. NaOH é o hidróxido de sódio, soda cáustica, não é? Extremamente importante você ter em casa para desentupir pia. Você usa para fazer sabão, uma base forte. O MgOH2 é o hidróxido de magnésio, que é o que você, quando você tem azia, você bebe, que é um antiácido, leite de magnésia, ruim por sinal, não é? CaOH2, o hidróxido de cálcio. Você já viu um pedreiro fazendo argamassa, né? Então ele põe cimento, põe areia e põe um pó branco, que é essa cal hidratada. Se ela estiver dissolvida em água, nós temos a água de cal. A LOH3, o hidróxido de alumínio, também usado como antiácido. E o NH4OH, o hidróxido de amônio, que é o amoníaco usado nos produtos de limpeza. Nós já vimos um pouquinho de ácido, um pouquinho de base. Nós comentamos aí que o hidróxido de magnésio era usado como antiácido. Então você levanta, tem uma azia causada pelo ácido clorídrico. Você vai ingerir o hidróxido de magnésio, que é um antiácido. O que acontece? Por que diminui, alivia a minha azia? Que reação é essa? Não é? A reação que une um ácido a uma base, nós vamos observar e entender como ela acontece nessa animação. Nós temos o ácido liberou H+, e Cl-, a base o Mg2+, o OH-. Este cátion H+, que é o que caracteriza o ácido, junto com este ânion OH-, que é o que caracteriza a base, eles são apaixonados. Eles se olham e vão ao encontro do outro. Quando se encontram, dão origem à substância água, que é uma substância neutra. Então acabou de acontecer uma reação, formando-se água. Daí o nome da reação ser neutralização. Formamos água, que é algo neutro. Um ácido e uma base interagem produzindo água. Vamos formalizar isso numa reação, porque além da água, você viu que sobraram lá os íons, Mg2+, Cl-. Como é que se organiza isso de uma maneira mais formal? Observem a tela. Então nós temos o H+, que era o ácido, com a base MgOH2, reagem, então o H+, se uniu ao OH-, formando água,
E sobrou o Mg e o Cl. Para formalizar aquela estrutura, primeiro o cátion, depois o ânion, a carga do magnésio vai para o índice do Cl e vice-versa. Bom, a reação está feita, não é? Então, ácido mais base forma sal mais água. O nome dessa reação, neutralização. Só que eu preciso balancear a reação. O número de átomos que entra tem que ser igual ao número de átomos que sai. Então, para que a neutralização seja uma neutralização total, o número de hidroxilas tem que ser igual ao número de H+. Se eu tenho 2 hidroxilas, eu preciso colocar lá 2H+. E vou conseguir formar, então, 2 moléculas de água. Então, está aí a reação de neutralização. Hoje nós aprendemos um pouquinho de ácidos, de bases e essa reação de ácido e base. Na próxima aula vão ficar os óxidos e os sais. Até lá! Olá! Hoje nossa aula continua falando de funções inorgânicas, não é? Na última aula nós vimos os ácidos e as bases. E hoje a gente continua falando de óxidos e de sais. Para você se situar, não é? Lembra-se que para ter um ácido eu precisava de uma substância que apresenta o cátion H+. Para ter uma base eu precisava de uma substância que tivesse o ânion OH-. Então isso identificava ácido, identificava a base. Vamos começar a falar hoje de sais, né? E os sais não tem esse grupo que a gente chama de grupo funcional, algo que identifica a função. Então, num sal eu vou ter um cátion qualquer associado a um ânion qualquer. Vamos observar a tela e ver essa fórmula geral de um sal. Então, temos lá o cátion, um ânion, né? Então esse C representa um cátion qualquer, este A um ânion qualquer. E você se lembra do ritual para você montar essa fórmula com a regra prática. A carga do cátion desce para o índice do ânion, a carga do ânion para o índice do cátion. E temos exemplo aí de um sal. A maioria dos sais são compostos iônicos, portanto sólidos a temperatura ambiente. Quando colocados na água, você lembra que um composto iônico em água dissocia. Lembra também que dissociar é separa os íons. Então libera, no caso aí, o Na+, e o Cl-. Bom, como é que a gente vai dar um nome para esses sais, não é? A nomenclatura, primeiro se dá o nome do ânion, depois o nome do cátion. Se você observar a tela, para ficar mais claro, então nós temos, na hora de dar o nome de um sal, na fórmula veio primeiro o cátion, depois o ânion. Na hora de dar o nome, primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Então vamos perceber agora uma tabela com os principais sais e a sua aplicação. Então olhando no quadro, nós temos o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então Na é o cátion, sódio, Cl é o ânion cloreto. Então na hora de dar o nome, primeiro o ânion, depois o cátion. Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. Lembra que antigamente era usado como conservante, você salgava a carne para conservá-la, não é? E também é usado numa solução com água, como soro fisiológico para limpar lentes de contato. Carbonato de cálcio, que é o próximo, CaCO3, né? Então o cálcio é o cátion, CO3 é o ânion carbonato. Então carbonato de cálcio. É conhecido como calcário. Você pode acrescentá-lo ao solo para diminuir a acidez do solo. Esse carbonato de cálcio é o que entra na constituição de estalagmites, estalactites em cavernas, nas conchas, não é? NaHCO3 é o bicarbonato de sódio. Então Na, o cátion, e HCO3 é o ânion bicarbonato. Esse sal, bastante conhecido aí, não é? Você coloca no extintor de incêndio, ele também está presente no aquele fermento, não é? Para você colocar no seu bolo e o bolo crescer, maravilhoso. O próximo, CaSO4, que é o sulfato de cálcio. CaSO4, ele biidratado, você vê na tela, não é? É o gesso. Então, para você... Hoje em dia se faz parede de gesso, divisória de gesso, quando você quebra o seu braço, não é? Moldes, estátuas. E por fim, o NaNO3, que é o nitrato de sódio, conhecido como salitre do Chile, né? O Chile tem uma grande jazida desse sal, exporta, ele entra na fabricação de fertilizantes, de adubos. Bom, então nós demos uma pincelada aí no que são os sais. Então, compostos, onde eu tenho um cátion qualquer, um ânion qualquer. E você viu alguns dos principais sais e a sua aplicação. Nossa próxima função eram os óxidos. E esses óxidos são compostos binários. Bom, binários, 2 elementos. Onde o oxigênio vai estar presente e tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, se você observar a tela, nós vamos ver o seguinte. Então, óxidos, binário, 2 elementos. Então, um elemento qualquer ligado ao oxigênio. Como eu disse na definição, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, esse elemento E, ele pode ser qualquer um, menos o flúor.
porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então esse elemento E, ele pode ser um metal, vai formar óxidos iônicos, normalmente sólidos. Quando esse elemento E é um não metal, vai formar compostos covalentes, normalmente gasosos. Bom, então nós vamos ver agora os principais óxidos. E eles são bastante importantes, né? O oxigênio é um elemento muito abundante e muito reativo. Então você vê que a gente tem óxido de quase tudo, de metais, de não metais, então uma variedade muito grande. Então esses óxidos de metais que são sólidos, normalmente a gente encontra eles no solo, como alguns minérios, hematita, bauxita, não é? E esses óxidos gasosos feitos de não metal estão no ar, gás carbônico, óxido de enxofre. Então vamos dar uma olhadinha no quadro nas principais óxidos importantes que você deve conhecer. Então como você observa, estão aí os óxidos de metais. Então CaO, óxido de cálcio. Então primeiro o nome do ânion, que é óxido, depois o nome do cátion, que é o cálcio. Óxido de cálcio é conhecido como cal viva ou cal virgem. Fe2O3, então lembra da regrinha para montar a fórmula, né? Cátion de 1, a carga do cátion vai para o índice do ânion, a carga do ânion no índice do cátion. Então esse ferro que está aí é o ferro 3. Nós temos dois tipos de ferro, o ferro 2 e o 3. Então na hora de dar o nome para esse aí, óxido de ferro 3, indicando o tipo de ferro que eu usei em algarismos romanos. Esse óxido de ferro 3 é o principal constituinte da hematita, que é o minério de ferro. A L2O3, óxido de alumínio, é um dos principais constituintes da bauxita, né? Óxido minério de alumínio. Na sequência, você vê aí na tela os óxidos de não metais. Então, esses óxidos são gasosos, não é? Estão presentes no ar. Quando você queima qualquer combustível de origem fóssil, como gasolina, carvão, eles têm carbono e têm como impureza o enxofre. Então, na hora da combustão, há a liberação desses gases no escapamento do seu carro. Esses gases, daqui a pouco nós vamos ver a reação que eles sofrem com a água, formando a chuva ácida. Então, o SO3, trióxido de enxofre. Então, usualmente, quando se tem não metais, para se dar o nome, usam-se esses prefixos, não é? Então, esse tri indica lá o índice 3. Então, trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, que é tóxico, e o dióxido de carbono, que é liberado na nossa respiração, não é? Então, nós vimos os principais óxidos. Nós vamos ter uma próxima aula em que nós vamos fazer as reações que envolvam ácidos, bases e sais. Agora, na sequência dos óxidos, nós vamos já classificar esses óxidos e ver o tipo de reação que eles fazem. Então, os óxidos, nós estamos estudando eles à parte. Então, ácidos, bases e sais, nós vamos estudar reações deles daqui a pouquinho. Então, nós vamos continuar falando de óxidos, classificando e vendo o tipo de reação que eles fazem. Então, vamos olhar para o quadro. Então, óxidos ácidos, né? Quem eu considero um óxido ácido? Se você olhar os exemplos, eu tenho o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, e o trióxido de enxofre. São óxidos de não metais. Então, normalmente, óxidos ácidos são óxidos de não metal. Ao reagirem com a água, vão formar ácido, por isso são chamados de óxidos ácidos. Então, lembre que nós comentamos que esses gases são liberados do escapamento do seu carro. Com a água da chuva, dão origem a uma solução diluída de ácido, que é o que a gente chama de chuva ácida. Na sequência, você vê também que esses óxidos ácidos, eles podem reagir com uma base, já que eles têm caráter ácido. E você se lembra da última aula, ácido mais base dava sal e água. Então aí é um óxido ácido com uma base, vai dar também sal e água. Isso acontece se você, quando pinta a parede com cal, por exemplo, que é o hidróxido de cálcio, com o gás carbônico do ar, às vezes formam umas placas que vão descascando, não é? Que são de carbonato de cálcio. Então, uma reação também bem importante. CO2 com CaOH2, formando carbonato de cálcio e água. Nós vamos também agora observar as reações de óxidos básicos. Então, acabamos de ver óxidos ácidos, agora os óxidos básicos. Então, se é um óxido básico, reage com a água e vai dar uma base. Se os óxidos ácidos eram de não metais, os óxidos básicos são feitos com metais, que nem o óxido de cálcio. Então, reagem com a água e formam uma base. Na sequência, se eles têm caráter básico, eles vão reagir com ácido, formando sal mais água. Então, está aí o CaO mais o HCl, formando sal, cloreto de cálcio e água. Bom, então, nós vimos definição de que é um sal, um pouquinho de óxidos, as reações que esses óxidos fazem. Agora nós vamos para os exercícios.
Então compare cloreto de potássio e cloreto de hidrogênio, que a gente pode chamar também de ácido clorídrico, né? Então nós vamos comparar essas duas substâncias quanto ao tipo de ligação, quanto à dissolução deles em água e a função inorgânica que eles pertencem. Então vamos resolver. O cloreto de potássio é o KCl, composto iônico. Por quê? Você se lembra que o potássio, metal alcalino, está na família 1A. Nos vestibulares, às vezes, eles te dão a tabela periódica no começo do exercício. Então, K, metal alcalino, cloro, um halogênio, um metal ligado a um não metal, a ligação iônica. Então, um composto iônico. Já embaixo nós temos o HCl, o hidrogênio ligado a um não metal, portanto, a ligação covalente. A letrinha B pedia para nós discutirmos aí quanto à dissolução em água, não é? Então, o KCl, que já é um composto iônico, já é um aglomerado de íons, quando colocado em água, vai sofrer uma dissociação iônica, vai separar os íons. E você se lembra que ácidos em água ionizam, quer dizer, formam íons. Eles não estão presentes, a ligação é covalente. E na letrinha C, a que função inorgânica eles pertencem. Então, nós temos aí o KCl, um sal, um cátion qualquer ligado a um ânion qualquer, e o HCl, cátion H+, um ácido. Então, acabamos de ver um exercício bastante abrangente, não é? Falou de ligação, de tipo de dissolução. Agora vamos fazer um próximo exercício. Considere as reações do K2O com água e de SO3 com água. E nós vamos escrever as equações químicas dessas reações e indicar o nome e a fórmula do produto dessas reações. Então, olhando para a resolução, nós temos lá K2O. Então, vamos fazer uma reação com água. Então, você acaba de lembrar aqui, óxido de potássio, potássio metal alcalino. Então, um óxido de metal é um óxido ácido ou básico. Óxido básico, óxido de metal. Vai reagir com água e vai dar uma base. Então, o nome é a fórmula KOH, hidróxido de potássio. Já o SO3 era um óxido de não metal. Nós caracterizamos de óxido ácido. Reage com a água e forma um ácido. Então, ácido sulfúrico, o nome do H2SO4. Então, um exercício simples, mas que envolve essas reações com óxidos, que são importantes, né? Óxidos ácidos e óxidos básicos com água. Principalmente essas reações você deve se lembrar. Vamos fazer mais um exercício. A respiração de um astronauta numa nave espacial causa o aumento da concentração do dióxido de carbono na cabine. Esse dióxido de carbono, que é o CO2, não é? É continuamente eliminado através da reação química com um reagente apropriado. Qual dos reagentes a seguir é o mais indicado para retirar o dióxido de carbono da atmosfera da cabine? Então, vamos ver as alternativas desse teste. Eu tenho gás carbônico, não é? Então, eu podia remover esse gás carbônico com ácido sulfúrico, com hidróxido de lítio, ácido acético, água destilada ou fenol. Se você perceber na resolução, o dióxido de carbono que ele se refere no exercício é o CO2, que é um óxido ácido. Sendo um óxido ácido, para neutralizá-lo, eu precisaria de um óxido ou de alguma substância de caráter básico. Então, nas alternativas, a única substância que tem caráter básico é o hidróxido de lítio. Então, letrinha B. Bom, então hoje nós vimos os sais, os seus mais importantes, a sua aplicação, os óxidos, os mais importantes, a sua aplicação, reações com óxidos, principalmente com a água, fiquem atentos, não é? E, na sequência, nós vamos ver as reações, nas próximas aulas, as reações de ácidos, bases e sais. Então, até a próxima. Olá, hoje a nossa aula é sobre reações de dupla troca. Nas últimas aulas nós vimos aprendendo sobre ácidos, bases, sais e hoje nós vamos ver os tipos de reações que essas substâncias fazem, essas reações de dupla troca. Elas têm esse nome, dupla troca, porque justamente vai haver uma dupla troca. Então nós vamos ter substâncias compostas reagindo. Então nós vamos ter cátion, ânion. Bom, de vez em ficar falando aqui muita coisa, vamos olhar para a animação que ela se autoexplica. Então nós temos ali duas substâncias compostas, um cátion, um ânion, representados por AB e CD. Então essas substâncias se encontram, vão interagir e vai haver uma troca-troca entre elas. Cátion de um fica com o ânion do outro, cátion de um, ânion do outro. Então ficamos com ADCB. Você viu a animação aí? O que acontece? Qual é o mecanismo de uma reação de dupla troca? Cátion, ânion e esse troca-troca entre eles. Bom,
Não é sempre que você coloca duas substâncias juntas que obrigatoriamente elas tenham que reagir, que haja uma reação, uma interação, uma mudança, não é? Bom, então nós vamos ver quais são as condições para que essa reação ocorra. Se você olhar o quadro, para essa reação de dupla troca acontecer, eu preciso formar. Quando eu falo formar, estou me referindo ao produto da reação. Então eu preciso formar um precipitado, que seria formar uma substância insolúvel, ou formar um composto mais fraco, ou formar um composto mais volátil ou um composto instável. Uma dessas condições tem que aparecer durante a reação. Uma delas é o suficiente para que a reação ocorra. Então nós vamos ver vários exemplos de sal com base, sal com ácido. Vamos ver as reações, o balanceamento, tudo que envolve essa reação. A primeira reação que nós vamos fazer é de um sal com um sal. Bom, a reação de sal mais sal costuma dar sal mais sal. Engraçado isso, né? Olha para a tela. Sal 1 com o sal 2 formam sal 3 mais um sal 4. Para que essa reação ocorra, formar um precipitado. Então, um desses produtos, ou o sal 3 ou o sal 4, tem que ser um composto insolúvel. É bom você consultar na sua casa, nos seus livros, a tabela de solubilidade desses sais, não é? Bom, nós vamos fazer uma experiência que envolve o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio. Se você olhar no quadro, você vai ver a reação que nós vamos fazer. Então tá lá, olha, nitrato de chumbo 2, meio aquoso, quer dizer que este sal, que é sólido, está dissolvido em água, está dissociado na água. E o Ki a mesma coisa, um composto iônico dissolvido, dissociado na água. Iodeto de potássio. Bom, então vamos fazer a experiência para ver o que acontece. Então, se se lembra, nós vamos reagir nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Então, nós temos aqui já as duas soluções preparadas, não é? Então, aqui está o iodeto de potássio, iodeto de potássio, e aqui está o nitrato de chumbo. Então, nós temos soluções, eram sólidos, cristalinos, já foram diluídos em água. Bom, então vamos pôr em contato para ver se acontece a reação, o que ocorre aí. Bom, se você percebeu, ficou tudo amarelo, muito bonitinho, não é? Esse turvo amarelo que a gente tem aqui é que houve a formação de um precipitado. Não é? Então, ocorreu uma reação formando um precipitado, que é uma substância insolúvel em água, que é o meio que nós estamos trabalhando aqui. Bom, como a gente não consegue enxergar os íons, né? A nossa visão não vai além do alcance ali para ver os íons nadando na solução, nós fizemos uma animação para esclarecer melhor para você o que aconteceu durante a reação. Então, observe a animação. Então, nós temos em meio aquoso os íons soltos na água, Pb2+, I-, NO3, K+. O que acontece? O Pb se une ao iodeto e eles formam um composto insolúvel, uma solubilidade muito pequena. Satura a solução, formando um precipitado, que é esse pó amarelo que você vê sedimentar no fundo, que é justamente o iodeto de chumbo, que é uma substância insolúvel. Bom, então você viu que a animação dá uma noção do que acontece nesse meio aquoso. Então, Pb se associando ao iodeto, formando iodeto de chumbo. Toda reação química ela é formalizada através de uma equação. Então vamos para a tela e observar a equação química desta reação que nós acabamos de fazer. Então você vê ali, ó, PbNO3, meio aquoso, o Ki meio aquoso. Quando eles interagem, formam o iodeto de chumbo 2, ali, sólido, aquele S ali, sólido, não é? Então, é a formação do precipitado. E o KNO3, por uma questão de formalidade, eu coloco ele junto ali, mas você se lembra da animação, esses íons ficam soltos, olha, aquoso, nadando em água. Então, aquele precipitado amarelo que nós vimos na reação é o iodeto de chumbo 2. Nós precisamos balancear a reação. O número de átomos que entra tem que ser igual ao número de átomos que saem. Então, nós temos ali, quando formamos o sólido iodeto de chumbo, a carga do chumbo escorregou lá para o iodeto, formando 2 iodos, né, no final. Então, para que saiam 2 iodos, eu preciso de 2 iodos entrando. Então, coloco o 2 na frente do Ki. Então, o 2 acaba multiplicando também o potássio. Então, colocamos um 2 na frente do KNO3 para igualar o potássio. Então, um Pb entrou, um saiu. 2 vezes o NO3, 2 vezes o NO3 no final. 2K, 2K, 2I e 2I. Então, a equação está balanceada. Bom, então, acabamos de ver uma reação de 2 sais. Para que ocorra, tem que formar um precipitado. Agora, vamos fazer um outro exemplo, uma reação de um sal com uma base. Essa reação de sal com base vai formar um outro sal e uma outra base. Olhem para a tela um pouquinho. Então, sal mais base, não é? Forma um sal mais uma base. E para que a reação ocorra,
nós temos que ter ou sal insolúvel, ou a base insolúvel, fraca ou instável. Então, uma dessas condições tem que ocorrer. Ou sal insolúvel, ou a base insolúvel, fraca ou instável. Então, agora nós vamos fazer uma reação de um sal com uma base, o sulfato de cobre e o hidróxido de sódio, para ver o que acontece nessa nova reação. Então, vamos para a tela para ver a substância que a gente vai trabalhar agora. Então, nós vamos ter o sulfato de cobre, 2, olha lá, meio aquoso, NaOH em meio aquoso. Então, são sólidos que vão estar dissolvidos na água, sofrem a dissociação, os íons já vão estar nadando naquela aguinha lá. Vamos fazer a experiência para ver o que acontece. Então, nós vamos pegar aqui. Olha que bonito esse azul aqui, não é? Isso é o sulfato de cobre. É bom que você se lembre, essa cor azul é uma característica do cobre, do íon cobre. Às vezes os vestibulares cobram essa coisa de cor. Então, sulfato de cobre, o íon cobre é que dá essa tonalidade azul muito bonita que você vê na sua tela. E aqui nós temos o hidróxido de sódio, a soda cáustica, não é? Perceba uma coisa interessante, esse azul que nós temos aqui, ele está dissolvido, então é uma coisa cristalina, você consegue enxergar através dele. Então, nós vamos fazer a reação, vamos misturar o NaOH aqui, vamos tentar pôr um pouquinho só a princípio, olha lá. Você vê uma coisa azul, mas agora sólida, não é? Cristalina, turvando a solução. Vamos pôr um montão agora, puxa vida. Então, olha só, vamos dar uma agitadinha. Olha só, um sólido, não é? Azul também. Então, nós dissemos que essa cor azul é característica do íon cobre. Vamos formalizar essa reação e ver o que aconteceu aqui lá na tela. Sulfato de cobre 2 com hidróxido de sódio, formaram hidróxido de cobre e Na2SO4. Então, vamos ver. Reação de dupla troca. O íon cobre interage com o OH, formando CuOH2. Está vendo aquele S ali, ó, sólido, que é aquele sólido azul que nós vimos caracterizando a reação. E sobram na cuba nadando Na2SO4. Olha lá, aquoso, nadando em água. Então, essa reação de dupla troca, ela ocorreu por causa da formação de um precipitado azul, que é do hidróxido de cobre. Só que para a reação química, toda a reação, a gente precisa que a gente balanceie a equação. O número de átomos que entra tem que ser igual ao número de átomos que sai. Então, se você observa, nós tínhamos um cobre, entrou, saiu um cobre. Agora, eu tenho lá 2 Na, né? Por causa do SO4, que a carguinha é 2, escorregou ali no Na. Então, se saem 2 sódios, é preciso que entrem 2 sódios. Então, no balanceamento, a gente coloca lá um 2 na frente do Na. Então, fica 2 Na entraram, 2 saíram, 2 OHs entram, 2 OH saem, um cobre entrou e um cobre saiu. Então, a reação está aí balanceada para você. Bom, então nós já vimos reação de sal com base, e o último exemplo agora é de sal com ácido. Bom, tem aquelas condições para que essas reações ocorram. Então, um sal com ácido, quais são essas condições? Nós vamos olhar a tela para entender o que vai acontecer. Olha lá. Sal com ácido, né, ou ácido com sal, como está na ordem aí, vai formar um outro ácido e um outro sal. Para que essa reação ocorra, esse sal 2 que se formou, ele tem que ser insolúvel, ou o ácido que é formado tem que ser fraco, mais fraco do que aquele inicial, ou mais volátil, ou mais instável, né, ou tem que ser estável. Então, nós vimos quais são as condições para que essa reação ocorra, não é? Nós vamos fazer a reação do ácido clorídrico com o carbonato de cálcio. Então, se você olhar na tela, vamos ver as substâncias que a gente vai trabalhar agora na última experiência. Então, nós temos lá o HCl em meio aquoso, ácido clorídrico, o Na2CO3, perdão, que eu tinha dito carbonato de cálcio, é carbonato de sódio que nós vamos trabalhar. Então, o carbonato de sódio já está em meio aquoso. Nós vamos reagir essas duas substâncias e ver o que acontece. Então, podemos ir para a experiência, não é? Nós temos aqui, então, o ácido clorídrico. Deixa eu pegar o nosso carbonato, fazer uma troca aqui. Eu vou colocar o carbonato sólido para o efeito ser um pouquinho mais bonitinho, né? Para você se encantar um pouquinho mais com o efeito da reação. Então, está aqui o carbonato de sódio e o ácido clorídrico. Então, vamos observar a reação. Olha lá. Nossa, mas é um sonrisal, parece. Bolinhas efervescentes. Olha só. Oxe. Não é? Então, ocorre uma reação, você vê a liberação do gás. Não sei se você consegue ouvir o barulhinho da efervescência característico, né, da liberação de gás carbônico.
Então o sorrisal é uma coisa muito parecida que ocorre, a mesma história aqui, uma reação de um ácido com um carbonato. No seu vestibular, essas reações são muito comuns. Então, qualquer ácido, não precisa ser o clorídrico, e nós usamos aqui, é bom lembrá-los, né, o ácido clorídrico diluído. Por isso estamos aqui mexendo com a mão numa boa. É bom você trabalhar ou nem mexer com isso, que o ácido pode te queimar. Então, nós temos o ácido clorídrico aqui, mas podia ser qualquer ácido, com qualquer carbonato, vai gerar essa efervescência. Por quê? Vamos entender melhor isso olhando a reação ali, equacionada. Então, nós temos o HCl em meio aquoso, o carbonato de sódio em meio aquoso, eles interagem. A efervescência que nós vimos ali é aquela liberação do CO2 gasoso. Agora, de onde ele veio? Então, nós temos, lembra que a reação é de dupla troca, cátion de um, ânion do outro. Então, o cátion H+, se unem ao ânion carbonato, CO3. A princípio iria formar H2CO3. Só que o ácido carbônico é muito instável. Então ele se decompõe, você não escreve ele na reação, ele se decompõe formando CO2 mais água. E o NaCl, substância em meio aquoso, que fica nadando ali. Então a reação ocorre porque formamos H2CO3, que é um ácido instável. Bom, toda a reação nós precisamos balanceá-la, não é? Então se você observar a reação, entraram 2 sódios e estão saindo só 1. Então para balancear essa reação, vamos colocar um 2 na frente do NaCl, para igualar o número de sódios que entram e que saem. Quando nós igualamos o sódio, multiplicamos também o cloro, o cloreto, na verdade. Então, 2 cloretos, colocamos um 2 também na frente do HCl. Então, temos aí a reação já balanceada. Bom, então nós já vimos a reação de sal com base e de sal com ácido. Nós vamos fazer mais uma experiência, nós vamos fazer mais uma reação sem a experiência, porque infelizmente pela televisão você não vai conseguir sentir os cheiros aí, não é? Então, tem uma outra substância também muito importante, que é instável, que você reconheceria pelo cheiro, mas não vai ser possível. Então, nós vamos fazer só a equação dessa reação, para você lembrar na hora do seu vestibular, que lá também, você também não tem os experimentos para fazer. Então, nós vamos fazer agora a reação de um sal com uma base. E observem a tela. Então, nós temos lá o NH4Cl, o NaOH, eles vão reagir, não é? E vão formar NaCl, e o outro produto seria NH4OH. Só que também essa base NH4OH é uma base instável, que se decompõe liberando amônia, NH3, ó, um gás, mais água. Então é bom você lembrar do ácido carbônico, que é instável, e do NH4OH, que é o hidróxido de amônio, também instável. Então você não escreve na reação, você coloca no lugar NH3 mais água. Então nós já vimos reação de sal com base e sal com ácido. É bom você lembrar, então, que para acontecer a reação, para que ela ocorra, eu preciso formar um precipitado, formar uma substância mais fraca, formar uma substância volátil, ou o que nós vimos que é bem importante para o vestibular, formar um composto instável. E por hoje ficamos aí. Até a próxima aula.